Então chegamos agora a mais um Raizcast, só que dessa vez uma edição super especial. Para mim, uma edição que eu posso dizer assim, que eu me sinto muito feliz hoje, que é a nossa criação junto do R4. E não vou nem eu falar sobre a criação do R4. Primeiro eu vou deixar você se apresentar, né? Porque aqui é de praxe, eu não posso apresentar. A única pessoa que eu apresentei até hoje foi o Carlinhos, né? Os demais eu não apresento. E eu vou deixar para você se apresentar. E nós vamos falar para todo mundo hoje, no programa de hoje, como foi a criação do R4, qual a nossa ideia, por que trazer, quais as dificuldades que a gente viu do empreendedorismo e o que nós podemos ajudar. Então, em primeiro lugar, começa contigo então a apresentação. Maravilha. Meu nome é Matheus Dalmolin, eu trabalho com contabilidade, tenho história de contabilidade há bastante tempo, trabalho 17 anos na área, né, também sou formado em Direito, com algumas especializações na área tributária trabalhista, e sob o ponto de vista contábil, né, que é a parte que eu represento, a gente conversando nesse grupo de 4 empreendedores, né, porque cada um na sua esfera acaba empreendendo também, desbravando esse mundo complexo que é o do empreendedorismo, nós identificamos 4 raízes fundamentais, né, dentro do empreendedorismo, raízes que são alicerces por um lado, mas por outro lado também um desafio, né? E sob o ponto de vista contábil a gente percebeu que muitos empreendimentos acabavam tendo um insucesso, né? Acabavam não prosperando, não tendo continuidade, por apresentar traços de personalidade comuns aos negócios, né? E um dos mais comuns, né, que a gente sempre discute é justamente não enxergar o negócio como algo distinto de si mesmo, né? A gente percebe, até essa semana eu tive uma reunião com uma cliente, ela não tinha um CNPJ formalizado ainda, ela era uma profissional autônoma, tinha o famoso livro caixa, né? E ela comentou, olha, lá em casa a gente administra tudo junto, né? A gente paga as contas do negócio, as contas particulares, e quando sobra o dinheiro é meu, né? E aí para mim eu percebi o tamanho da profundidade desse problema, que o problema não inicia quando eu abro um CNPJ, inicia quando eu busco empreender em qualquer nível, ou com qualquer formalidade, né? Já nesse ponto eu preciso enxergar o negócio como algo distinto de mim, porque senão eu nunca vou ter dado o suficiente para mensurar se o negócio dá certo ou não, né? Eu nunca vou conseguir analisar o desempenho do negócio se eu não consigo enxergar o quanto ele tem capacidade de gerar de recurso e o quanto ele consome de recursos para mim saber de fato qual é o resultado que ele gera, né? Esse foi um dos pilares que nós na contabilidade percebemos que é uma raiz de um problema empresarial que perpassa todos os níveis empresariais, empresas pequenas, grandes, unipessoais, de uma pessoa só, de vários sócios, empresas às vezes com faturamento até milionário, que muitas vezes acabam confundindo e fazendo com que o negócio seja uma extensão do quintal de casa, né? E eu acho que essa é um dos vieses ao que o R4 se propõe, né? Justamente trazer de uma forma clara, didática, bem objetiva, soluções, né, que realmente vão resolver esses problemas basilares que eventualmente podem comprometer a sustentabilidade dos negócios empresariais. Complementando a questão da Dalmolin, uma das coisas mais importantes para as pessoas entender é que hoje a maioria dos treinamentos eles estão focados sempre, pode ver, com mais de 10 funcionários. Se você tem empresa com mais de 10 funcionários, se você tem, então são treinamentos de maiores gabaritos e esqueceram, na verdade, eu acho que talvez não se deram conta desse nicho dos pequenos empreendedores, que é isso, como tu disse. A maioria, que são 70% hoje, né, que migram de uma MEI para se transformar numa empresa. E como surpresa que tu acabou de dizer, empresas já com 10 funcionários que ainda misturam, e tu falou bem, conheço empresas com faturamento milionário que mistura CNPJ com CPF, tanto é que muitas estão com problema hoje justamente por causa disso aí. É um fator muito comum e é muito importante, Dalmolin, deixar claro para as pessoas que a contabilidade não pode ser mais um guarda-livro, ela tem que ser muito técnica, apoiar muito, né? E isso é muito importante. E a palestra do Dalmolin, esse convite que eu fiz, e ele está junto agora, nós estamos no R4, é justamente porque a didática que o Dalmolin passa, a gente olhando a palestra, e não que eu estou na tua frente aqui, ela não é chata, ela se transforma, e eu que todo santo imersão tem que aguentar o Dalmolin lá falando as 2 horas, eu sempre estou aprendendo alguma coisa, e é real, sempre tem alguma novidade, alguma coisa, e ela passa o tempo muito legal. Então esse é o Dalmolin. Isso é uma coisinha que eu queria complementar. Tu sabe que, particularmente, uma coisa que talvez eu não tenha confessado a vocês, eu acho que o R4 ele acaba, de fato, se vinculando muito ao propósito de ser do meu escritório, né? Da mesma forma, eu enxergo no escritório, na contabilidade, um viés educacional. Eu justamente percebo que o papel como contador não se limita a cumprir obrigação, nem
principal nem acessória, não é montar a declaração, não é gerar guia. A gente sabe disso, isso já está bastante difundido, mas o ponto é que nós nos convencemos no escritório que nós estamos aqui postulados como um negócio no ramo contábil para educar o empresariado. E também focar nesse cara pequeno que é muitas vezes desassistido, né? E o R4 ele vem com justamente essa mesma aspiração, né? Justamente de ser um grupo de consultores com background grande, com bastante experiência, com bastante especialidade, mas que tentam trazer uma linguagem clara, acessível, didática, para realmente ser compreendido. Não adianta nada a gente trazer algo assim muito exuberante, tecnicamente, complexo, e daqui a pouco não agregar valor àquele cara que realmente precisa dessa informação na condução do negócio dele, né? Que é a maioria das empresas. E aí nós temos, então, saímos da contabilidade, que é uma coisa, e tanto é que na imersão, eu coloquei em primeiro lugar dentro da abertura para nós a contabilidade, porque eu acho que é a essência da abertura do negócio, tu saber entender as bases e princípios, né, das entidades, que nem diz o Dalmolin. Então é dentro disso. Mas aí agora vem a segunda pessoa, né? A segunda pessoa, que é um cara que eu digo que ele é muito bom, que ele fez Dona Jaque parar de gastar e guardar dinheiro. O cara é tão bom que Dona Jaque hoje gosta de guardar dinheiro e não gasta mais. Tá contigo, Anderson. O meu nome é Anderson Machado, eu sou formado em administração aqui na Universidade Federal de Santa Maria e fiz pós em gestão de finanças, fiz MBA em planejamento financeiro e certificações, mas tudo que eu fiz, todo esse estudo não valeria de nada se a gente não aprendesse a entender de pessoas. Porque todo o pequeno empresário, antes dele ser um empresário, ele é uma pessoa. E aí eu trago isso muito para essa questão do dinheiro, porque eu falo muito sobre dinheiro, né? Que antes de a gente ter um negócio de sucesso, né, a gente precisa ser uma pessoa de sucesso. E, assim, o pequeno empresário, ele passa por isso, e é normal. Quantas vezes eu, quando abri o meu negócio, e vocês falando de separar, né, pessoa física, pessoa jurídica, um dia eu comecei a prestar um serviço, assim, porque as pessoas estavam próximas de mim, não, faz isso, faz aquilo e tal, e as pessoas estavam me pagando por isso. Onde que eu recebia? Tudo na pessoa física. Até que um dia, conversando com o contador da empresa, tu tem um negócio, tu precisa abrir uma empresa para isso. Olha quanto dinheiro entrou na tua pessoa física. Então, olha quanto errinho, né? E o pequeno empresariado, ele tem uma característica muito positiva. Ele sabe gerir os recursos escassos. E se ele sabe gerir os recursos escassos, ele vai saber gerir quando crescer, ele vai ter esse controle. Então, bem como tu falou, Rodrigo, né, que esse pequeno empresário acabaram esquecendo dele, né? Porque acho que o cara já começa grande. Eu acredito que a grande maioria, né, dos empresários que conseguem crescer, eles começam pequenos, né? Então, é saber tu administrar o pouco agora para saber administrar o muito que vai vir. Então, eu falo muito sobre dinheiro financeiro, porque o dinheiro vai estar conosco em toda e qualquer ocasião da nossa vida. Tu tem que saber gerir esse recurso, né? E não ser escravo dele, né? O dinheiro tem que trabalhar a nosso favor e não a gente sendo escravo dele. Vai fazer parte da parte financeira e aí foi complementando essa questão do R4. Poxa, olha o quão interessante. Separar, né? Tudo na pessoa física, separar isso para a pessoa jurídica, ter uma empresa. Inclusive o custo é menor. Imagina se eu fosse fazer lá, declarar eu, pessoa física, tudo aquilo que eu ganhava. Ia pagar mais imposto, certo? Então, a necessidade de ter um bom contábil fazendo isso. Que a visão que as pessoas tinham antes, né, é que o contábil, ele era só o escriturador, só fazia a parte, você manda para o contador fazer. E só tinha notícia ruim. Exatamente, e o contador, ele é muito mais um consultor hoje do que qualquer outra coisa, né? Estrategicamente importantíssimo. Estrategicamente importante. E aí a gente começa a contratar mais pessoas, e vem pessoas, e a gente não sabe como gerir a empresa da maneira correta. Aí entra o jurídico para ajudar nisso, né? Poxa, mas se eu tiver um RH em conformidade, né? O que pode, o que não pode, né? A gente escutando as pessoas, a gente sabe, poxa, eu não sabia, como que eu vou proibir lá o telefone celular, se pode ou não pode usar, né? E o Romulo fala muito, né, que as leis foram ficando atrasadas, né? A lei da CLT é lá da época do Getúlio Vargas, né? Nem existia celular naquela época, como que vai ter isso, se pode ou não pode? Então é interessante a gente saber isso, complementar. Eu acredito que essa função do R4 que a gente tem agora é de, acima de trazer educação, é na prática informar o pequeno empresário como ele pode crescer ordenadamente, para que não passe para os erros que nós já passamos, que hoje, né, inclusive, a gente está sendo muito ajudado entre nós mesmos, né? Estamos nos ajudando entre nós mesmos. Tipo, Dalmolin é meu contador. É meu contador.
já estou ajudando o Rodrigo, o Rômulo já se torna meu cliente, eu já fui lá no treinamento do Rômulo. Olha como a gente se complementa e como a gente pode levar isso para o pequeno empresariado. E isso é a importância. O Anderson falou, né, na questão ele nem chegou a citar aqui que a parte principal dele é ensinar a render esse dinheiro, não é guardar, né? É render esse dinheiro, como nos prepararmos para o futuro, para o final, né? Para o final da nossa vida, que se a gente se dá conta, a gente trabalha tanto e se nós linkarmos, a maioria dos empresários trabalham, tem um padrão de vida. Quando ele chega no final de vida, ele não se transformou aquele milionário que vai poder manter um padrão de vida. Ele vai reduzir muito, porque a produção dele reduz muito. Isso é o que a maioria dos empresários. Reduz a produção, reduz o recurso na fase da vida que tu mais precisa para aproveitar. Então, nós temos que se dar conta o quanto antes de guardar esse dinheiro para chegar naquela fase que tu cai a produção, tu possa aproveitar a vida. Por isso que eu acredito muito no Anderson hoje, para o meu futuro, ainda mais que eu gosto de viajar e aproveitar a vida. Tu trabalha tanto, né? Chegar lá e... Guardar não, investir. Investir. Guardar eu guardava antes, agora o Anderson ele investe para mim. Um pouquinho, e é um pouquinho, né, Anderson? Um pouquinho que a gente coloca já faz diferença. Eu sempre gravo a frase que tu disse, importante é iniciar. Inicia, o resto vai embora. E na nossa terceira parte, primeiro a contabilidade, segundo investimento financeiro, né, uma educação financeira, nós temos uma das coisas que mistura a gestão de pessoas, que eu digo hoje que a gestão de pessoas não é fácil, cada vez está mais difícil. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, adoro fazer gestão de pessoas, eu olho e digo, meu Deus, não tem noção. Porque uma coisa é amizade e network, outra coisa é tu gerir pessoas. E está bem complicado mesmo. Só que eu sempre falo, alguém antes de me criticar, eu vou dizer, a gente não é ninguém sem ter pessoas ao lado. Pessoas nos levantam, pessoas nos derrubam. Então, tu saber o meio termo é o maior desafio na gestão de pessoas. E para isso vem a questão jurídica, o RH em conformidade, que nos ajuda muito a dar sabedoria, que eu nem vou falar agora, deixar para ti. Bom, pessoal, meu é Rômulo Vargas, tá? Tudo começou com a advocacia e dentro dessa trajetória a gente atuou em diversos centros econômicos do país e a gente começou a identificar as mazelas da atividade empresarial. E dentro disso, nós começamos então a pensar em programas, em treinamentos, em ferramentas internas para gerir essas questões. Por que eu digo isso? Porque as empresas são formadas por pessoas, certo? E uma das coisas que eu sempre comento quando a gente entrega esse conteúdo é que nós passamos a maior parte do tempo convivendo com os nossos colegas de empresa, de trabalho, do que com a própria família. E esses relacionamentos, eles geram amizades, inimizades, eventual favorecimento, perseguição. Então o empresário muitas vezes não consegue monitorar ele pessoalmente e ele precisa lançar mão de ferramentas internas que possibilitem ele a monitorar essas relações profissionais que se dão no seio da empresa, porque muitas vezes ali se criam passivos silenciosos que podem comprometer a saúde do negócio. E a partir dessa percepção, então nós criamos os programas de compliance, de conformidade, especificamente dentro do RH, certo? Onde a gente trabalha muito essa questão dos recursos humanos, porque eu sempre digo que a empresa ela possui um cérebro, um pulmão, um coração e as pernas, certo? O cérebro e o coração nem preciso dizer quem são, todo mundo já identifica, o pulmão também, né? E as pernas que são os recursos humanos. De nada adianta tu ter um cérebro muito bem de prospecção, de empreendedorismo, toda uma parte da alta gestão muito bem organizada se as suas pernas estão capengas, se elas não estão fazendo com que a tua empresa caminhe para frente, certo? Então, toda empresa é um ecossistema. E a gente procura, então, trazer essa poderosa ferramenta para que esse ecossistema funcione em harmonia. E tudo funcionando em harmonia, a gestão, o contábil, a questão financeira, do investimento, o negócio vai crescer, certo? E eu acho que todo empresário, ele precisa ter a chamada visão, que eu sempre digo, saber aonde a tua empresa vai estar daqui a 5 anos. O empresário precisa ter essa visão e ele precisa ter essas ferramentas, porque eu sempre comento também que muitas vezes as coisas acontecem debaixo da barba da gente, como eu disse, do bigode, e o empresário é o último a saber.
né? Quem nunca se defendeu com uma situação de desligar o colaborador e chegar no ouvido do empresário? Bato, sabia que essa pessoa fazia isso aqui dentro? Disse, não, eu não acredito, não é possível que essa pessoa pudesse fazer isso. Sim, ela fazia. Então a gente implementa essas ferramentas, e essas ferramentas são muito eficazes, elas permitem esse monitoramento, evitam a criação de passivos silenciosos e também implementam uma cultura dentro dos funcionários, dos colaboradores, e eles se sentem também mais protegidos, se sentem engajados dentro dos objetivos da empresa, e a empresa acaba naturalmente tendo um crescimento mais eficaz e mais salutar. Eu sempre digo, é muito importante essa questão. E eu posso dizer, talvez, além das orientações hoje, melhorar nesse sentido, que o grande segredo, eu já olhei todas as fichas, eu tive mais de 2.000 funcionários até hoje, nesses 20 anos, e não tive um processo judicial até hoje. E eu vejo que uma das coisas também importantes na gestão de pessoas é tu tratar as pessoas como, e eu sempre falo, como tu gostaria de ser tratado. Então, isso foi uma coisa que eu sempre levei para tratar com os funcionários, e levando a palavra, né? Porque isso é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que tu amadurece no relacionamento. E dentro da regra, e aí vem, Rômulo, que eu aprendi com o Rômulo, eu bato muito, que eu pedi para ele insistir, o regulamento interno. Porque tu pode tratar a pessoa bem, tu fizer, mas sempre eu digo, né, do fio do bigode, né, Domolino, no fio do bigode, que está escrito as pessoas seguir a regra para todo mundo entender. Então, se tu tem uma regra dentro da empresa e ela está escrita, é muito mais fácil de tu cobrar das pessoas e tu poder rodar. E eu acho que uma característica interessante que me veio à cabeça quando o Romulo estava falando é o seguinte: eu tenho que ter o processo bem organizado e ele cada vez mais aculturado dentro da empresa, ou seja, ele tem que virar uma cultura do negócio, né, no próprio regulamento, como você acha, Rodrigo, porque é inevitável que na medida que as coisas vão dando certo e elas aos poucos vão dar, né, tu vais crescendo, tu vai aumentando a equipe e tu vai cada vez mais despessoalizando a relação. Delegando. Né? E justamente por necessitar de delegar. Né? E eu percebo isso na própria vivência do escritório, né? Quando tu tens uma equipe pequena, até talvez 10 empregados, tu consegue ter uma relação pessoalizada, conhecer as pessoas pelo nome, saber os graus de parentesco, quem é o pai, quem é a mãe, onde vive, o que faz, tu consegue ter uma intimidade muito mais profunda, né? E isso muitas vezes evita que tu tenha um problema imediato trabalhista. Só que se a intenção de cada negócio, que mesmo hoje pequeno, a intenção é crescer, eu tenho que pensar nesse processo, nesse aculturamento dessa relação desde agora, porque em algum momento, inevitavelmente, eu vou me distanciar da minha equipe, né? E essa é uma dor que só vai ser solvida quando eu tiver isso enraizado, como processo, como procedimento, um manual, bem como tu falaste, bem descrito, com clareza nos deveres, obrigações de cada parte, porque é uma relação, né? É um casamento, como a gente fala, é um casamento. Se o que está acordado desde isso com clareza e está muito claro entre as partes, muito bem pactuado, isso dificilmente gera algum ruído depois nesse relacionamento com o tempo, né? E quando a gente implementa o regulamento interno, a gente recebe assim muitos elogios, porque ele é um divisor de águas dentro da empresa. Porque na contramão dessa avalanche de leis trabalhistas que são muito rígidas no Brasil, o Brasil mundialmente é conhecido por ter uma legislação trabalhista das mais rígidas que existem, certo? E é muito difícil a gente mexer nisso por toda a questão social, toda a questão cultural do nosso país, que começou lá com Getúlio Vargas, enfim. Só que a nossa legislação, em contrapartida, abriu essa brecha, que é a possibilidade da empresa implementar o seu regulamento interno e dentro dele estabelecer toda a sua dinâmica. Claro, tem que dar desde que não vá de encontro aos princípios da dignidade da pessoa humana, ao que dizem as normas coletivas de cada categoria, código de ética profissional, mas ela te deu essa possibilidade. E aí entra justamente a questão da cultura, porque se o teu negócio crescer, tu vai precisar delegar. Para ti delegar, tu precisa ter processos bem organizados, e o regulamento interno é o que traz isso, tá? Porque assim, ó, o empresário chega uma hora que ele não vai estar podendo monitorar pessoalmente tudo, ele vai se ausentar, ele vai viajar, ele vai tirar férias, ele vai estar abrindo uma filial, ele vai estar viajando, procurando capacitação, e aí a cultura, o que é a cultura? É o que o teu colaborador faz quando tu não está presente. Certo? Aí tu vê se tu conseguiu implementar a tua cultura ou não. Então o regulamento interno, ele é muito poderoso nesse sentido, e eu sempre digo que independente da quantidade de colaboradores, do porte da empresa, a principal porta de entrada, o cartão de visita da empresa é o regulamento interno. O colaborador entrou, ele precisa se receber um treinamento, receber uma cópia, porque ele mesmo se sente seguro e a empresa consegue os seus processos internos com mais harmonia e com mais retidão. Sabe que, trazendo para a experiência da vida real,
uma das coisas até, inclusive, agora que eu estou montando dentro da palestra, é o crescimento rápido. O crescimento rápido de uma empresa, ele é muito complicado. É muito complicado mesmo. E nós passamos agora por uma situação dessa que o próprio mercado explodiu, recuou, não voltou à normalidade e foi abaixo da normalidade. Então, isso é uma coisa que eu não tinha passado ainda. Esse ano é o ano que eu estou passando isso. E eu volto a dizer, então, muito cuidado quando a gente pegar uma empresa e crescer muito rápido. Porque o que acontece? E eu estou falando aqui em fase de dezembro de 60 funcionários, 70 funcionários. Então, tu tem uma explosão, tu sair de uma média de 25, 30, mais que dobrar o quadro de funcionário, triplicar tuas vendas, sendo prestação de serviço, ter que coordenar tudo isso, é muito complicado rápido. Tu vê aquele dinheiro entrando, tu não quer deixar de ver o dinheiro entrando, girando para a empresa, o crescimento, mas aí tu começa a ver, tem que comprar mais veículo, tem que comprar mais equipamento, tem que preparar a tua equipe. E muitos funcionários ao mesmo tempo entrando, tu não consegue dar a essência da tua empresa. Então eu passei por tudo isso, eu passei por essa explosão, e aí o mercado deu essa caída e nós começamos a ter que recuar tudo aquilo. E o brabo do crescimento rápido é que tu faz o investimento de tudo aquilo, de uma hora para outra cai tudo aquilo, e tu tem que reaver para não parar dinheiro, tomar decisões, recuar, fazer uma análise. Então, o que fica nessa história hoje, finalizando esse ano, que foi um ano muito complicado na Solar, e digo por experiência, crescimento rápido tem que ter muito cuidado. Em primeiro lugar, o dinheiro não é teu. Todo lucro que tu chegar e ver no final do ano, ele não é teu, ele tem que ficar na empresa. E aí vem as coisas quando as pessoas condenam os empresários, né? Porque tu vai lá, aposta a tua casa, tu vai lá, tu coloca teu dinheiro, tu fica sem nada, tu arrisca na empresa. E isso para te recuperar, e eu sempre dou um exemplo, tu botar uma casa de 500 mil, tu vende e bota na empresa, quanto tu tem que ganhar para recuperar essa casa de novo? E aí, do crescimento rápido, tu vê aqueles milhões entrando, chega final de ano, se tu não faz o fluxo de caixa, que aí vem a propaganda do método raiz, aquele controle para ter um fluxo de caixa eficiente, é o que aconteceu no cenário. As empresas quebraram porque tu não consegue manter o teu custo fixo, que é o maior problema em redução. E tu tem que te dar conta. Tanto é que agora uma das filiais estou recuando. Porque tu tem que recuar para... Mas sabe, Rodrigo, que eu acho que isso talvez é o bonito no R4, né? Porque os nossos assuntos, eles se conectam o tempo todo, né? É inevitável, né? Apesar de eu falar de contabilidade, a gente tem uma expertise grande na parte trabalhista também, porque o escritório de contabilidade atende a isso, né? Hoje, a cada 10 chamados... Desculpem. De clientes em relação ao atendimento do escritório, acabam 8 chamados sendo vinculados à parte trabalhista, justamente pela insegurança, pela incerteza, justamente por não ter uma concentração de legislação diferente, talvez de outras áreas onde eu tenho um manual completo falando de um viés tributário, né? A gente tem a CLT, que é uma referência, tem as convenções, mas daqui a pouco eu vou entrar na esfera de discutir o que a jurisprudência está trazendo, como é que os tribunais estão entendendo a situação. Então é bem complexo. E aí eu quis citar o exemplo talvez para dizer, tem conexão lá, tem conexão no investimento, que é o que vai me dar segurança para essas instabilidades. E aí tu citaste uma outra questão, que é a percepção de valor, que tem a ver com o que eu falei lá inicialmente da mistura. Uma coisa que eu percebo assim no comportamento de todo empresário, e que é muito comum, enquanto eu tinha a minha vida particular, seletista, ou empregado, concursado, etc., né, e eu tinha a minha renda lá de meus 5, 10 mil reais, eu tinha uma percepção de valor com relação ao comprometimento financeiro das minhas contas e dispêndios. Então, quando eu lá na minha vida particular, com um orçamento de 5 mil, tinha que me comprometer com pagar R$1.000 numa conta, isso aqui representa lá 20% do meu faturamento. Quando tu ingressa na atividade empresarial, uma conta de 1.000 virou fichinha, porque o teu negócio gira volumes mais altos, e aí tem uma grande ilusão do empresário, achar e acabar mudando o conceito dele de valor, entender que daqui a pouco 1.000 pelo troco, e achar que esses 1.000 pelo troco também na vida particular, só que ele não parou a pensar o quanto isso representa da renda, lá da linha final, do lucro líquido que ele realmente tem no negócio, né? Mas aí eu faço um desafio maior ainda, eu controlo geralmente as pessoas assalariadas. Para quem não, eu nem me apresentei aqui no detalhe, para quem não me conhece, a minha área hoje no R4 é justamente vendas e gestão financeira do método raiz, que, vamos dizer assim, os três têm aqui, cada um tem uma especialidade, são craque, vamos dizer assim, nas suas especialidades. Eu sou o cara que não sou craque, porque o empreendedor não pode ser craque, ele tem que fazer de tudo quando ele inicia do zero. Mas
eu tive chance e oportunidade de poder ter pessoas no meu crescimento, pessoas boas, especialistas bons, que isso me ajudou a alavancar muito. E o R4, quando eu fiz o convite para os guris, que na verdade era só uma imersão tranquila, eram convidados para levar para as pessoas, e vocês aceitaram esse desafio e a gente começou a engrandecer isso, levar a oportunidade para o pequeno poder ter pessoas de alto gabarito e auxiliar eles, coisas que a gente levou 20 anos para poder conseguir fazer isso e errou muito. Eu até estou corrigindo o meu portfólio meu lado e botar quantas cagadas eu fiz, 5, 6 empresas que eu fechei, que não deu certo, coisas que na história muitos ainda não conhecem e eu quero jogar isso para as pessoas verem, porque nem toda hora dá certo, nem todo negócio que tu abre tu vai para frente. O negócio da Solar se tornou milionário e agora se tornou prejudicial e tu tem que ter uma administração muito boa. Então tudo isso traz, e por isso que o R4 é muito legal. E essa coisa também eu aprendo, cada vez que eu vejo alguma coisa, eu estou aprendendo de ter isso. Por isso que eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, quem tem uma empresa pequena, cara, ter pessoas boas. Não posso ter pessoas boas, estudar. Não tem outro meio a tu estudar, refletir. E aqui eu dou exemplo na questão da mentoria do Endo Carvalho. Cara, todos os meus negócios eu iniciei do zero e eu dominei o negócio. Eu aprendi sobre o negócio para tocar. A imersão, a questão hoje da imersão com o Ender, eu estava deixando só para minha equipe. E tu vê o erro que é de tu depender de pessoas e tu não souber sobre o teu negócio. Porque o que acontece? Isso é uma coisa que eu aprendi, eu até quero que vocês comentem sobre isso. Eu vou lá e daí eu contrato um especialista de tal área, o cara me falou. Eu não tenho conhecimento sobre aquilo. O cara, para mim, é o bambambam. Ele pode estar falando bobagem e eu estou dizendo bambambam. Tu vai ter que ir na confiança. Agora, no momento que tu estuda, tu não te torna um especialista. Mas tu tem uma noção que o cara começa a diz assim, não, parei, mas não funciona assim, o resultado é diferente. Aí tu já procura outro método para ter outra opinião para te tomar a tua decisão. Então é muito importante para quem está nos ouvindo, que é um empresário pequeno, ouvir pessoas de experiência. Aproveitar a oportunidade, agora o nosso evento do R4 final de ano 8 e 9, ter a oportunidade de sentar lá, ouvir especialistas e aprender muita coisa que com certeza 2024 o cara vai ter outra visão do negócio. E queira ou não queira, as pessoas poucos estão falando agora, a maioria está falando, não sei se vocês concordam comigo, que a crise está pegando. A administração vai ter que ser muito bem feita no final de ano das empresas, porque o bicho vem pegando, e exemplo, a questão financeira, que não estão liberando mais. Eles vão ter que abrir a torneira de novo, as instituições financeiras. Mas quando? E até lá, tu tem fôlego para segurar quem vive através de financiamento? Sim, e tu sabe que isso aí, o pequeno empresário foi o mais sacrificado na pandemia. Pega um exemplo, né? Então a pandemia ali fez com que todos os pequenos negócios sofressem, né? A grande maioria deles, né? E a gente é acostumado, a gente como empresário é acostumado a correr risco. A gente olha, isso aqui vai um negócio, vai legal, vamos lá, vamos investir. Eu fui apresentado para um dos negócios, olhei o caixa, empresa boa, faturamento bom, vamos nesse negócio aqui. Aí, faturando um X, veio a pandemia, foi um dos negócios mais sacrificados. Então, se a gente não está preparado financeiramente para isso, porque o que aconteceu, né? Eu tive que gerir recurso próprio para manter o negócio, pessoas que dependiam daquele negócio para viver, usar os máximos recursos que o governo proporcionou, de colocar eles lá para o afastamento. O governo pagava um mês, depois a gente pagava outro, né, para manter eles por mais estabilidade, e a gente foi mantendo até quando deu, certo? Aí, né, passou um pouco a pandemia, mas a gente manteve o negócio. Então, e se eu não tenho dinheiro para fazer isso? E se eu não tenho uma boa gestão para conseguir fazer isso, né? Vou usar o meu recurso próprio, vou usar recurso de terceiro, porque às vezes usar o recurso próprio de terceiros não é opção. Eu não tenho recurso próprio, então eu vou ter que adquirir, vou ter que tomar dinheiro emprestado para fazer isso. Então, a economia, ela é ciclos. Certo? A gente não pode pensar que isso aconteceu, agora não vai acontecer mais durante tal período. Não, ela pode voltar a acontecer. Então, a gente tem que aprender com os nossos erros para que isso não aconteça mais, porque tem muitas coisas que não é a gente que controla. Ninguém controla, ninguém esperava que ia vir uma pandemia e ficar todo esse tempo. Inclusive, um dos amigos meus que tinha um dos negócios, depois me tornei sócio dele, que foi a questão do Cauê. Ele me falou e eu olhei, você está falando bobagem. Não, estou escutando lá em São Paulo, a pandemia vai ficar, estou preparado aqui para 1 ano sem faturamento. Imagina 1 ano sem faturamento. Não, isso aí não. E aí aquela parte que a gente também erra, porque eu não previ que ia ficar 1 ano com o negócio fechado, né?
Então, utilizar recursos próprios, eles tiveram que vender patrimônio para se manter. E se não tivesse? Então, essa questão do financeiro vai estar sempre presente conosco e a gente tem que estar preparado. Aí é aquela coisa, destinar parte do recurso para investir, para que eu tenha esse fôlego, né? Tenho que tomar dinheiro emprestado. Todas as empresas, elas tomam dinheiro emprestado, a grande maioria delas, e faz parte do negócio. Inclusive, para empresas que são do lucro real, até é benéfico tomar empréstimos, né? Claro, desde que o valor do juro que eu esteja pagando seja menor do que o valor do meu lucro, né? E o que vai investir, você paga. Né? Exatamente. Aquilo que tu falava também a pessoa confunde, né? Eu estou entrando dinheiro, esse dinheiro não é meu. E a primeira coisa, né, que a gente fala, receita não é lucro. Né? Não posso confundir isso. Faturamento é ego. Exatamente. Então, eu estou faturando um monte, mas quanto que me sobra lá? O que importa é resultado. Estou tendo resultado no meu negócio é próspero. A empresa tem o objetivo, né, claro, de gerar um benefício para a sociedade, em primeiro lugar, mas, em consequência disso, ela tem que ter um lucro. Porque se não tiver lucro, meu negócio não é próspero, meu negócio não vai crescer. Ele cresce com o lucro que ele gera. Não tem problema quando eu estou iniciando eu trabalhar um X sem lucro ou usar o próprio lucro para gerir o próprio negócio. Não tem problema quanto a isso. Né? Para isso eu tenho que ter um caixa positivo. Mas sabe que isso eu vejo o maior problema hoje, que todo mundo que abre uma empresa não está preparado para ser empresário com isso. E isso aconteceu comigo agora há pouco também. Eu propus, quando tu tem 3, 4 negócios pequenininho, independente do detalhe, tu faz com alguma pessoa ou a pessoa se torna um sócio operador. Só que as pessoas não entendem. Eu vou dar um caso real. Um negócio X, eu propus para o cara, não, assume a parte operacional do negócio, né, e tira teu prolabore. A pessoa assumiu, prolabore, passou alguns meses, não está dando para mim viver, eu preciso mais dinheiro, não sei o quê. Aumenta-se um pouquinho, aí tu vai lá, cede, aumenta um pouquinho o prolabore, porque o cara não está conseguindo viver. E o cara não botou dinheiro, ele é operador. Chega final de ano, nossa, viu um lucro do cara, e vou falar em valores, aí viu um lucro lá, 60 mil sobrando. Porra, 60 mil, vamos dividir 30 e 30. Tá, mas e se dá o pequeno probleminho, 60 mil não é quase nada, o que tu faz? Então as pessoas não estão preparadas, elas olham o dinheiro sobrinho no caixa, elas acham que é lucro, já vamos dividir, vamos tirar mais, vamos fazer, e as pessoas querem. Às vezes a pessoa abre um pequeno negócio e ela não bota no cálculo dela que ela tem que sobreviver daquilo ali, ela não tem emprego, não tem nada, ela abriu o negócio e arriscou. Ela não botou no custo fixo dela o salário dela por tanto tempo. Ela vai tirando, entrou no caixa, e essa mistura que acontece. O maior problema hoje, em todas as mentorias, o apoio que eu dou, é o cara não consegue, mas a empresa não dá para mim viver. Mas sabe o que resume tudo isso? Na verdade, tudo tem a ver com controle de dados e informações. É isso. Se a gente for analisar de todas as formas, em, obviamente, escalas diferentes, é justamente eu ter o controle, a organização suficiente de ter os dados para poder fazer uma avaliação do que eles significam. Sabe que esse é até uma dica que eu sempre dou para quem vai fazer a primeira conversa comigo. Quero abrir um negócio, né? No final da primeira conversa, se ele sair com 2 conceitos, que é basicamente aquilo que a gente chama de princípio da entidade, que é justamente dividir o que é particular e o que é empresarial, beleza, que a gente já falou antes. E o segundo anote todo o dado. Tenha pelo menos a base de dados começa a ser formatada. Eu posso daqui a pouco hoje não entender o significado que tem aquele dado que eu anotei. Eu talvez não entenda hoje qual que é a diferença de uma receita bruta para uma receita líquida, o que é o lucro operacional, o que é lucro pós-investimentos. Talvez eu não entenda esses conceitos, mas eu só vou poder tomar alguma decisão em algum momento se eu tiver o dado historicamente mapeado. E esse é um grande ponto de falha, porque é justamente isso. Tá, mas eu cheguei lá no final do ano, deu 60 mil de lucro, como tu falou. Tá, mas esse lucro é lucro em que momento? É antes do investimento necessário? Qual que é o projeto de dados que tem aí para o futuro? Não, a gente quer expandir. Eu vou ter que mudar o equipamento X porque o equipamento está depreciado, deteriorado. Aí é a nossa guerra, que eu tenho com o Dalmolin. Que é o Dalmolin, que tu sempre fala, Dalmolin? Regime de competência? Regime de competência é o mais importante. Eu digo que o fluxo de caixa é o mais importante. Não falo que é mais importante. Eu falo que os dois são importantes, mas o regime de competência ele te dá justamente a análise do desempenho. E nesse caso, eu gosto de polêmica, tu viu? Já vou deixar de completar. Mas nesse caso, o cara chegou ao final do ano com 60 mil, não vai ser a competência ou o dado certo é o caixa. Aí é o caixa, porque ele tem que olhar, meu custo fixo é tanto. Isso se der merda aqui, palavra é raiz, né? Se der um problema aqui, 3 meses ali eu não sobrevivo, tá? Mas aí tu já vai tirar esse lucro e vai ficar sem dinheiro para qualquer problema que dá?
É isso que é o E vocês vejam a complexidade das coisas, porque imagina um pequeno empresário micro falando em competência, falando em fluxo de caixa, falando em investimento na pandemia, e eu trago isso no meu segmento também, porque muitas vezes quando a gente dá o treinamento, implementa o regulamento interno, a gente começa a explicar questões básicas e pontuais, por exemplo, o parcelamento das férias, como é que funciona? Precisa ter a anuência do teu colaborador, precisa fazer um documento escrito, precisa ter de comum acordo, é o empresário que determina. A questão do atestado médico, quais são os atestados médicos que vão justificar a falta daquele colaborador, do filho que ele acompanha no médico, da mãe idosa que ele acompanha no médico, e aí tu dá o treinamento dos colaboradores, e aí tu olha para o empresário e assim, ó, eu também não sabia disso. O colaborador disse, meu Deus, eu não sabia disso, que era assim, que não era assim. Então, o empresário hoje, ele é tirado à selva. Eu sempre digo, o nosso ensino tradicional não prepara as pessoas para empreender. E aí a gente vê, ele é tirado com uma questão de gestão financeira, gestão contábil, questão de gestão de pessoas, e aí como é que ele vai prosperar, como é que o negócio dele vai crescer. Então o R4, pessoal, é justamente a nossa função social, o que a gente quer entregar é esse suporte para você, empresário, que não tem condições, de repente, de ter um acompanhamento efetivo, porque tudo gera custo, e a gente está sempre querendo minimizar o custo mensal da empresa, e isso é totalmente natural. Então, assim, para quem não conhece, né, Rodrigo, vamos reforçar aqui, que conheça, que prestigie o evento agora, dia 8 e 9 de dezembro, lá no Recanto Maestro, tá? A gente não abriu as vendas ainda, mas muito em breve. Porque a gravação vai quando? Aqui é quando é que vai? Quando é que vai lá? Mas quando é que vai? Terça que vem. Então tá, já vai estar aberto, já vai estar aberto. Já dá para falar o dia que é hoje também ou não? Já está aberto, e provavelmente já está aberto. Que viu agora, perdeu o primeiro lote. Perdeu as primeiras... lote promocional. Então, pessoal, assim, ó, são questões totalmente esclarecedoras agora, já que deve estar inovadoras. Eu tenho certeza que vai transformar a vida de você que é empresário, independentemente do porte, pequeno, micro. Vale muito a pena, pessoal, porque você vê num curto espaço de tempo quantas questões complexas a gente trouxe aqui que pode estar deixando o empresário com o cabelo em pé, arrepiado. O Rodrigo não, no caso, mas os empresários, tá? Então é justamente isso, e você não precisa se sentir culpado por isso, entendeu? Porque é a realidade do empresário no Brasil. Por isso que, infelizmente, a empresa que é a mola mestra da economia, grande parte acaba quebrando e fechando um prazo máximo de 3 anos. Tá? Então, o R4 vem com essa finalidade, a gente foi se conhecendo, as questões foram surgindo, os conteúdos foram se interagindo, e depois surgiu a grande ideia de lançar esse produto, né, completo, né, Rodrigo? Idealizado pelo Rodrigo aqui e acompanhado pelo Anderson e pelo Dalmolin também, e que eu acho que veio para ficar, né? Uma coisa importante também para as pessoas, não fiquem com medo, mas tem uma coisa que é de suma importância. Tem que estudar. A pessoa tem que fazer por ela mesma. E aí vem uma coisa que o Anderson fala. CPF positivo, CNPJ positivo, né? Não tem outra. CPF negativo não vai ser um CNPJ positivo nunca, não vai conseguir. E as pessoas têm que se dar conta que elas precisam abrir a mente, precisam estudar, precisam ouvir, e muitas vezes as pessoas dizem, eu não preciso disso, eu não vou ouvir disso, e vem muito dos homens, sabia? Porque hoje o meu público mesmo, a maioria que faz imersão, a maioria que está em treinamento, a maioria que está se qualificando, são mulheres. As mulheres, elas estão mais abertas a isso. O homem parece que ele tem aquela coisa na cabeça, não, eu sei, não preciso, e... Tu falou sobre estudar e tu nos fez uma pergunta, né, pra gente comentar, e no fim, não sei se a gente comentou diretamente, né, tu perguntou, tem que estudar, não dá para só depender do especialista, né, e o meu comentário sobre essa pergunta que tu falaste novamente, sobre estudar, se capacitar, é justamente esse. Para mim isso é consolidado, assim, eu cito nas nossas conversas, na imersão, eu cito o exemplo do Rodrigo também, não é porque está aqui, mas é um caso desses. O Anderson também tem esse perfil, os dois como meu cliente eu consigo distinguir, né, não conheço uma porque ainda não é cliente, deveria ser, porque é só a única que está faltando na mesa, né, mas o ponto é estudar sim, porque todos os melhores clientes que eu consigo desenvolver uma estratégia adequada, realmente uma conversa assim produtiva, é aquele cliente que não é especialista em nada da contabilidade, não é ser especialista, não é eu ter que saber do detalhe da alíquota, da base de cálculo, do percentual, do fato gerador, eu não tenho que entrar nesse detalhe fino.
da contabilidade, nem do jurídico em relação a pessoas, nem do investimento, mas eu tenho que ter uma noção abrangente de cada setor. Isso eu acho que, e concordo com essa opinião do Rodrigo, isso para mim é uma obrigação do empresário. Eu sei que é complexo, falta tempo, a gente vive essas mesmas dores, né, mas eu percebo, eu posso garantir isso. Os cases de maior sucesso, e eu tenho aqui 2 exemplos de clientes que têm esse perfil, né, os cases de maior sucesso e os clientes que a gente consegue manter um bom nível de consultoria e atendimento são aqueles que conseguem nos corresponder, no mínimo, com uma noção do que a gente fala, né? E eu acho que é por isso justamente isso que tu enfatizou tanto, Rodrigo. Eu enfatizo da mesma forma, o empresário tem que buscar esse estudo. A gente sabe que no início, quando tu tá sozinho, tu chuta, cabeceia, faz gol, defende, faz tudo, ok, né? E a gente sabe, mas infelizmente tem ainda essa necessidade de um dever de casa, de estudar um pouco, de conhecer um pouco. Eu tenho que ter uma noção. Se eu tenho 2, 3 tipos de produto, cada produto tem uma carga tributária diferente, eu tenho que saber isso. Porque eventualmente na hora de eu fazer uma promoção e estimular a venda de um produto, eu vou estimular daqui a pouco a venda do produto que me gera uma menor carga tributária. E isso não é coisa distante, não é assim a grande indústria, não é lá na Zona Franca de Manaus, é aqui. A gente citou aquela vez na rádio, quando a gente conversou, né? A gente pegou um exemplo do setor gastronômico, né? E a gente até brincou, olha, a alíquota de uma refeição é uma alíquota já reduzida. Mas a alíquota de uma bebida fria, né, como por exemplo um chopp, é menor ainda, porque tem benefícios em PIS, COFINS, ICMS. Não importa o termo do tributo, mas importa eu saber que me custa mais barato vender um chopp em relação a vender uma porção de batata frita, se os dois tiverem o mesmo valor de venda. A carga tributária é menor, eu tenho que entender isso. Porque daí eu vou estar lá fazendo promoção, dando de graça daqui a pouco num combo uma batata frita, e está me onerando em termos de tributo, eventualmente, por essa bonificação que também vai ter incidência tributária, do que eu eventualmente focar na promoção que venda mais facilmente o chopp, que tem uma carga tributária menor. Então, esse é o ponto onde a contabilidade, toda complexa que faz com que o empresário que tem uma mínima noção do seu negócio consiga tomar a decisão correta lá, na prática, né? E isso é bem importante, complementando, só para você ter uma noção, e o bom que o raiz aqui, o nosso case, é tudo real, né? Sentido, é o exemplo para uma escola de música, né? O que acontece? Hoje a escola de música, geralmente o aluno tem, que nem o inglês também, é uma aula por vez, né? Por semana. Geralmente é isso, né? Me corrijam se eu estou errado. Aula de música ou inglês é uma vez na semana, no máximo 2. O que acontece? Conversando com o Dalmolin, hoje tu pode criar um e-book de inglês, um e-book de música e premiar e dar para a pessoa aquele encontro para tocar na semana. Ou seja, tu vai dizer assim, mas isso aí tu tá... Não, tu cria um e-book e tu dá de prêmio a questão do cara fazer a aula de música. O imposto é muito mais diferente, não é, Dalmolin? Via de regra, isso claro, tem os seus detalhes na observação. Mas assim, existem casos sim que a gente consegue segmentar muitas vezes o serviço e a venda dos produtos que estão envolvidos no serviço em operações distintas, né? Isso muda de acordo com o regime de tributação que eu estou incluído, né? Normalmente se eu sou do Simples Nacional, que é um regime comum a 95% das empresas do Brasil, via de regra, o serviço tem uma carga tributária maior do que qualquer comércio. Essa é a regra geral. Quando eu saio do Simples, aí falo de outros regimes, no lucro presumido, lucro real, como aí nós temos a incidência do ICMS, aí normalmente a parte de produtos daí, aí depende do produto, pode ser até mais caro que o serviço. Então tem que analisar de fato cada situação de cada negócio. Mas que existe essa lógica, eventualmente em algumas situações de eu dividir a minha entrega, né? E isso tudo, obviamente, se posicionar dessa forma. Não adianta, o pessoal às vezes, principalmente no infoproduto, o pessoal às vezes faz isso de uma forma exagerada, né? Que é o quê? Eu vou dizer que eu estou vendendo e-book lá, mas estou dando curso. O pessoal força às vezes um pouco a barra. Não adianta nada, todo o meu marketing, meu posicionamento é a venda do curso, mas na hora de formalizar o documento eu vou fazer algo invertido, né? Mas se para o meu negócio cabe, na minha estratégia comercial, eu dividir isso e me posicionar de uma forma distinta, é possível em algumas hipóteses. Tem uma lei específica para isso, que é a Lei Complementar 116, mas não é o caso de entrar no mérito. O importante é a questão do estudo. Porra, eu tenho um e-book, ele tem um e-book, eu dou aula de música. É mais fácil eu dar o e-book e o cara ganha de bonificação a música, né? Aí, isso é a grande jogada tributária. Eu quis dar um exemplo simples, que é a jogada tributária. Aí a pessoa vai dizer, mas vai querer sonegar... Gente, para sobreviver no Brasil, meu querido, só quem é empreendedor para entender isso. E às vezes eu brigo muito, né? Porque é muito injusto. Tu pode ser uma empresa pequenininha, que tu está crescendo, aí quando tu cresce, tu é
crucificado, tem que pagar tudo que é imposto, tem que pagar imposto, porque senão tu é sem vergonha, ladrão, tu vai... Isso eu tô falando por mim, pensamento conversando com as pessoas. Agora, se tu é pequenininho, não emite nenhuma nota. Não, tá bom, porque tu é pequeno, não precisa emitir nota. Isso não é justiça, porque o cara que hoje é pequenininho, ele quer ser grande. E aí, a hora que ele vai ser grande, eu tô falando por mim. Eu era pequenininho e naquela época que as notas a gente tinha que anotar, às vezes tu não emitia nota, não tirava, né, que vinha aquilo ali, que é a realidade que existia. Porra, hoje eu fico pensando, todo mundo, se nós tivéssemos um imposto único hoje, seria muito melhor, né? Um imposto único, acabou, todo mundo emitisse, seria justo e mais funcional. E tu sabe, Rodrigo, que infelizmente no Brasil sempre se difundiu muito a cultura do burlar, né? Seja na parte tributária, contábil, na parte trabalhista, né? Exatamente. Então essa cultura está muito incutida e ela se estende primordialmente à parte empresarial, porque o cara que ele quer crescer tinha essa falsa ideia de que talvez tirando uma beiradinha daqui, burlando alguma coisinha ali, o crescimento dele fosse mais exponencial. E isso então acabou, porque com a informatização dos sistemas de fiscalização, Receita Federal, os tribunais, a questão do próprio e-social, entendeu? Então essa parte não existe mais. Então o empresário que ainda tem essa mentalidade, eu acredito que poucos deles, né, tem que se adequar, e a melhor maneira de se adequar é se capacitando, se qualificando, tanto ele quanto a sua equipe. Por isso que eu insisto muito tanto no treinamento em alta escala para a alta gestão da empresa, quanto para os próprios colaboradores. Capacita. Isso não é um custo mensal, isso é um ganho que tu vai ter logo ali na frente, entendeu? Então procura fazer as coisas com correção, procura uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria financeira para ajustar as arestas e te adequar de uma maneira correta, certo? Porque não adianta hoje tu tirar uma beirada daqui, pegar o cara e dizer, tu vai ficar por 60 dias, contrato de experiência, não bota na carteira de trabalho dele, faz lá uma boa, lá um controle de jornada e o cara vai poder comprovar depois que ele fazia hora extra, faz uma questão lá de uma geração de guias incorretas que tu vai cair depois lá na malha fina, vai de alguma forma numa dívida ativa, numa situação, numa questão bancária da mesma forma. Então não adianta, pessoal, tem que capacitar, tem que capacitar. E tu quer ver um exemplo pior de tudo que eu vejo acontecer, o cara não emite nota, só nega pouquinho, tá sempre fazendo, não, porque isso é vantagem, porque não dá para pagar, em vez de se ajustar e tentar e procurar o meio, que a hora que o cara precisa de um empréstimo, precisa de uma coisinha, ele não tem. Tu sabe assim, ó, eu vi vocês todos falando aí uma coisa e um termo que todos vocês falaram. E aí vem um ponto positivo nosso do R4. Porque o empresário, ele considera tudo assim, ó, é muito complexo. Isso é complexo, é difícil. Vou continuar fazendo do meu jeito. Aí ele cresce desordenadamente e aí ele tem problema. Nosso ponto positivo, a gente simplifica. Vamos simplificar, vamos trazer para a realidade, certo? Vamos falar de receita, vamos falar de despesa. Traz para a tua realidade, vamos trazer para o modo mais simples, método raiz, como diz o Rodrigo. Quanto tu fatura e quanto tu gasta. Traz para a tua vida pessoal, então. Quanto tu ganha, quanto tu gasta. O equilíbrio começa por aí. Eu estou gastando muito. E às vezes o pessoal vai focar só em despesa, mas às vezes pode ser um problema na receita. Tu está vendendo pouco, tu precisa aumentar a tua venda, cara. Então, é isso que tu tem que olhar. Então, esse crescimento precisa ser ordenado. Eu vou tomar um empréstimo. Perfeito, esse empréstimo simplifica, traz para tua vida pessoal. Esse empréstimo que tu tá trazendo é para comprar o teu bem de consumo, tua TV, teu carro, que tu não vai gerar mais valor de receita. Aí tu bateu num problema. É uma dívida ruim. O brasileiro, carro e celular é um problema. Sim. E eu vou complementar uma coisa para te ver. O Dalmolin falou ali da questão de quanto tu vai pegar, quanto vale o lucro sobre tu tem a tua vida. Tu falou, né? O empresário, R$1.000, como se for... A percepção de valor, né? Se torna um valor alto. Para a empresa que tu fatura milhões não é nada. E aí tu mistura essas coisas. E eu vou te dar um exemplo que eu sempre converso com meus funcionários, com as pessoas, às vezes tento orientar. Às vezes a pessoa chega lá, funcionário que ganha R$2.000, R$2.500 e compra um celular de R$9.000. Cara, eu olho para ele e digo assim... Meu querido, se botar a proporção, eu comprar um aparelho no que eu ganho hoje, eu vou comprar um aparelho de quantos mil? Eu não me animo a fazer uma conta dessa nem a pau. Eu tive uma funcionária que ela comprou um jogo de sala absurdo de caro. Preço do meu jogo de sala que eu tinha comprado. Não, né, eu só estou comparando a questão de ganho vida real. Eu olhei para ela, mulher, isso aqui é a mesma coisa que eu comprar um carro zero só para ter ali e fazer uma conta. Sim. As pessoas não botam a proporção. E às vezes tu ganhando 2.500, tu tem que te dar conta que tu tem que fazer... mas Rodrigo, ganhar 2.000, 2.500 é muito ruim do jeito que tá vendo a coisa. Mas é o teu ganho. E tu tem que viver com aquilo ali. E aí eu lembro que o Anderson sempre fala. Faz um extra também.
E se tu tem algum aumento da receita, o que a pessoa faz quando ganha um aumento de receita? O salário é 2.000, passou aumenta o padrão de vida. Aumenta o padrão de vida na hora. Sim, eu lembro que eu falo das fases da liberdade financeira. E é isso, ou seja, isso é uma dívida ruim. Eu estou trazendo bem de consumo, é uma dívida ruim para mim. Agora, quando ele pensa lá em investir 500, 600 mil reais num curso, ele acha caro. E aí é aquilo que vai fazer com que ele venda mais, com que ele fature mais. Pagar um evento do final de ano, 847 do primeiro lote, aí o cara, isso é caro. Mas ele já acabou, eu não tenho agora, a pessoa diz, nesse momento... já acabou, né? Eu acho que já foi. E vai proporcionar o quê? Uma renda a mais. Porque é o conhecimento que te liberta, é o conhecimento que tu faz tu ganhar mais. Quando você vai aprendendo aquilo ali. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Tu vê que a gente está focando muito em conhecimento, estudo, né? E aí o Rômulo falou a questão do perfil brasileiro, às vezes da cultura, e também me veio outra frase à cabeça, né? Hoje a gente enfrenta também a gente sabe que você transformou a contabilidade, a fiscalização, todas essas obrigações se modificaram muito. Se a gente pegar 10 anos para trás, assim, o cenário mudou completamente, né? Realmente, assim, o contador que trabalhava 5 anos para trás, eu posso dizer, 5 anos, esse cara eventualmente pode até não estar apto ao mercado de hoje, de tanto que você transformou a nossa rotina. E por que eu estou citando isso? Porque também é aquele vício de achar, bom, fiz durante 30, 40 anos desse jeito e sempre funcionou, né? É aquela história do que o que nos trouxe até aqui hoje não necessariamente vai nos levar daqui para frente. E esse eu acho que também é uma mazela que o povo acaba percebendo, né? O empresariado acaba percebendo. O povo brasileiro tem o costume de dar o jeitinho, etc. É uma verdade. Isso passou, você teve vistas grossas durante muito tempo, muitas coisas gerou impunidade, aí é o grande problema, não tem uma consequência e parece que funciona e dá certo. Mas se isso passou durante 30 anos, não significa que daqui para frente vai passar do mesmo jeito, né? Porque tudo que o Rômulo citou de e-social, etc., tudo faz parte de um grande programa, que é o programa do SPED, que a gente chama na Receita, né? Que é um sistema público de escrituração digital. É esse sistema como um todo que está fazendo milhares de cruzamentos novos, né? E cada vez mais o dado está eletrônico. Tem até gente que brinca, né? A questão do Pix, né? Todo mundo fala, pô, mas o Pix chegou com tanta facilidade, todo mundo faz 24 horas por dia, não tinha custo. O que você criou com o Pix? Uma base de dados formalizada que antes ocorria em espécie. O dinheiro que eventualmente tinha lá frio e que tu te dava o trabalho de movimentar em espécie, esse dinheiro virou Pix. Eu tenho uma base de informação, entendeu? Eu vou me achar, meu amigo, são dados que se cruzam e vão se cruzar. Não é pelo volume, não é pelo valor, né? Entendeu? Então os caras ficam pensando, eu não sou pequeno, não vou. Cara, não vai sobrar pra ninguém, entendeu? Não tem. Uma hora, e daí no futuro o cara vai dizer, tô sendo injustiçado. Por isso que a pessoa tem que controlar e fazer as coisas possíveis mais certo. Para isso, o R4 vem nesse apoio. No próximo programa agora, gente, na sequência do próximo programa, nós vamos partir para cada um com história real de dores de empresários para trazer para vocês conhecimento, conteúdo, vai estar muito bom. Então nós vamos entrar aqui, dores de algum cliente que teve aqui, alguma história, alguma coisa, trazer um conteúdo, vamos entrar muito nisso. E antes do encerramento, né, para nós finalizar, tá dando reflexo, eu não tô vendo nada ali, né? Eles estão me mostrando tempo, mas eu não vi nada. Exatamente, eu queria só fazer o encerramento, como hoje foi um programa especial, em agradecimento, e queria indicar para vocês. O Dalmolin falou que essa semana eu comi um doce de leite, botei um pão na mídia, comendo doce de leite. Fez um pão quentinho para passar um doce de leite. Assim, eu faço no que eu acredito, e eu sempre falo a real. Esse doce de leite, vocês não chegaram a ganhar quando vieram aqui, ele não era patrocinador, né? Então nós vamos fazer um sorteio entre vocês três, quem vai levar esse doce de leite. E vocês vão ver. Mas eu acho que dá para mandar depois mais 3, né? E todo mundo levar um para casa. Eu acho que eu não tenho que pedir pro no café da manhã vem bem, né? Nós vamos fazer o sorteio agora, quem leva hoje. Pô, sério, cara, que doce de leite maravilhoso. Santa Helena, gente, só procure, eu tô falando sério, isso aqui é de Bagé, tá? Da família Obino, família tradicional, né? Sempre na área do Pedro Obino. Então, esse Santa Helena, cara, esse doce de leite, vou dizer pra vocês, sinceramente, é muito bom mesmo. Sorteia na ordem alfabética. E nós estamos aqui pra vocês aí, então, uma coisa que, assim, ó, é sensacional, e eu falo, eu tenho problema de gastrite, o empresário tá sempre na correria, né? Eu tenho problema de gastrite. A Viver Mais Suplementos, ela me levou suplementos, acho que é B13. Ela disse, Rodrigo, toma um por dia. Cara, eu nunca mais... Assim, ó, tô falando a verdade pra vocês, não é propaganda, é realidade. Eu nunca mais tive. Agora viajei para os Estados Unidos, não levei, voltei de lá, tranquilo, e voltei a tomar de novo eles ali. Cara, melhorou, eu tô há 2 anos com essa gastrite e nunca melhorava essa coisa. E realmente, Viver Mais Suplemento, eu tô dizendo para vocês. E para finalizar aqui, esse vamos fazer um sorteio também, né? Eu não sei, ou o primeiro que disser quem é que mais gosta do vinho colonial, isso aqui. E quem sabe a diferença do vinho colonial para vinho artesanal?
Se alguém de vocês três souber, vocês levam. É que vocês não estão ouvindo os Dá para procurar no Google aqui? Não, então não vai dar. Então, gente, nós vamos encerrar o programa, eles não vão levar, porque o vinho do Padre, ele é um vinho artesanal. A diferença do colonial para o artesanal é que o colonial, ele tem água. E o artesanal é totalmente feito do suco da uva. Todo, não tem mistura com água. Essa é a diferença do colonial para o artesanal. E até os, como é que é os bichinhos que colocam... A levedura? A levedura, tudo. Difere isso aí. Essa é a diferença, por isso que o vinho do Padre, ele é colonial. Então, agradecemos a todos vocês. Nosso próximo programa agora, então, nós vamos entrar batendo muito sobre as dores, os problemas e trazendo solução para vocês empresários, na área contábil, financeira, jurídica, vendas também com exemplo e gestão de pessoas. Agradecemos todos vocês, né, mais uma vez, e muito obrigado. E encerro a frase, né? Fiquem com Deus.